o campo magnético. Hoje nós vamos estudar o campo magnético e descobrir que ele está intrinsecamente relacionado com os postulados da teoria da relatividade, em especial aquele que diz que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais, e ao campo elétrico. E vamos estudar também a força de Lorentz, que é a força que um campo magnético produz sobre uma partícula carregada. E finalmente vamos ver a lei de Biot-Savart para calcular o campo elétrico, uma lei que foi formulada ainda na década de 1820, depois dos experimentos de Oersted na Académie Française, em 1820, quando ele mostrou para o mundo pela primeira vez a relação entre magnetismo e correntes elétricas. É sobre o campo magnético que nós vamos falar hoje. Os postulados da teoria da relatividade são absolutamente simples. Dizem que as leis da física são as mesmas para observadores em qualquer referencial inercial do universo. Isso já tinha sido dito por Galileu Galilei no século XVI. Mas Einstein acrescenta: assim como a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos estes observadores. Deixa eu explicar com essa animação aqui para vocês. O trem vem a 300 km por hora em relação ao chão. A menina que está parada no caminho observa o trem a 300 km por hora, mas o motorista do carro, que anda a 60 km por hora, vê o trem a 240 km por hora. A velocidade do trem depende do observador. Agora nós vamos tirar o trem-bala e refazer o experimento em outras condições para entender o que acontece com uma onda eletromagnética. Neste caso, considere que ao invés de um trem, nós tivéssemos um fóton. A menina e o motorista do carro, que agora é o piloto de uma nave espacial, vão concordar em dizer que o fóton viaja a 300 mil km por hora. É um fato experimental que a velocidade da luz não depende do observador. O fato dos observadores medirem a mesma velocidade para a luz, estando eles a velocidades diferentes, significa que tempo e espaço não são mais conceitos absolutos, eles dependem do observador. O que eu quero dizer é que se, por exemplo, eu for medir uma régua e o seu comprimento der, por exemplo, 30 centímetros, com a régua em repouso na minha frente, e eu colocar essa régua em movimento, quando eu for medir novamente, estando eu em repouso e a régua em movimento, terá havido uma contração na direção do movimento na medida que eu fizer do comprimento da régua. A gente chama esse fenômeno de contração de Lorentz. Da mesma forma, se eu for medir o tempo também será medido diferente se os objetos estiverem parados ou em movimento em relação a mim. Por exemplo, a meia-vida de uma partícula em repouso, quando medida no laboratório, dá um certo valor. Mas se essa partícula for colocada em movimento, o tempo será muito mais longo. A gente chama esse fenômeno de dilatação do tempo de Lorentz. Então, espaço e tempo passam a ser medidos de formas diferentes, e isso tem uma implicação nas forças eletrostáticas dos objetos em movimento. Veja só. Vamos considerar o caso em que você tem uma corrente elétrica formada por dois cilindros concêntricos, um com carga positiva, que eu vou supor que se move para a direita com velocidade u, e outro com carga negativa, concêntricos, também, eu vou desenhar um pouquinho para fora aqui para ficar mais evidente, tá? Também com velocidade u, esse aqui com uma densidade lambda menos, esse aqui com uma densidade lambda mais, e eu vou supor que lambda mais é igual a menos lambda menos, ou seja, as densidades são iguais. E vamos supor que os cilindros sejam infinitos, tá? Para a gente poder usar a expressão segundo a qual o campo elétrico ele é igual a lambda dividido por 2πε0, 1 sobre r e r. Tá? Essa aqui a gente já fez essa conta e dá esse resultado aqui, o campo para um cilindro. Esse lambda aqui no nosso caso vai ser a soma das duas densidades. Eles são concêntricos, né? Então eu vou ter um lambda que é lambda mais lambda menos.
Como as densidades são iguais e de sinal trocado, o campo acaba sendo zero. Então eu não tenho campo nenhum fora dessa distribuição. Então se eu colocar uma carga Q, por exemplo, aqui, não vai acontecer nada, porque não tem campo nessa região, ela fica parada aqui mesmo. Tá certo. Agora, vamos supor que essa carga Q se mova para cá, com uma velocidade v. Tá? A gente acabou de ver na animação que um objeto que está em movimento em relação a mim, ele tem um tamanho menor do que se ele tivesse parado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um observador parado em relação à carga Q, ou seja, ele está com velocidade v com relação ao referencial que nós estamos medindo todas essas velocidades aqui. Para esse observador, as cargas positivas que estão andando na mesma direção que ele, tem uma velocidade, vou chamar de W+, que é U menos V. Tá? É a diferença das duas velocidades. E para as cargas negativas, esse observador ele vai ver uma velocidade que é U mais V. Soma, a carga aqui está indo para lá, as cargas negativas estão vindo para cá, as velocidades se somam. Isso dá uma contração, como a gente acabou de dizer. E se a gente lembrar que uma densidade de carga é carga dividido por comprimento, se a gente usar a expressão que a gente viu agora há pouco para a contração, esse L se escreve como um L0 que multiplica a raiz quadrada de 1 menos, vou chamar de W, a nossa velocidade, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Tá bom? Essa expressão aqui implica que eu tenho em movimento uma densidade que se modifica segundo essa expressão aqui. 1 menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado. Quer dizer, um objeto que parado tem uma densidade lambda zero, em movimento com velocidade ômega, ele passa a ter uma densidade maior, que esse número aqui de baixo diminui, que é lambda zero dividido por 1 menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Então eu tenho densidades diferentes agora. Para o observador que está aqui parado, como as velocidades são diferentes, as densidades são diferentes. Uau! Vamos fazer essa conta. O nosso lambda mais agora, nesse novo referencial, a minha nova densidade vai ser um lambda zero dividido por, vamos lá, para as positivas, está aqui, ó, 1 menos U menos V sobre C ao quadrado, e para as negativas eu tenho menos lambda zero dividido por 1 menos U mais V sobre C ao quadrado. Isso aqui, como eu tenho um U e um V com velocidade muito abaixo da velocidade da luz, vou fazer essa hipótese porque ela é razoável para as correntes que a gente trabalha, eu posso expandir isso em série de Taylor. Isso aqui seria 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x, e aí quando eu faço expansão em série de Taylor fica 1 menos meio que multiplica x. Só que esse sinal de menos faz com que fique 1 mais meio que multiplica x. E aí 1 mais meio que multiplica esse x, para mim vai ser o seguinte, ó, vai ser bom, lambda zero, né? Que multiplica 1 mais meio, e o meu x aqui no caso é u menos v sobre c ao quadrado. Ficamos com u menos v sobre c ao quadrado. E aqui fica aproximadamente igual a menos lambda zero, 1 mais meio de u mais v sobre c ao quadrado. Tá? Ok, vamos agora recalcular o campo elétrico. O campo elétrico vai ser dado por um lambda, que é a soma de lambda mais lambda menos, que é a soma disso daqui. E olha, somar esses dois vai cancelar esses dois número 1 que tem aqui. Então eu fico com lambda mais lambda menos, fica igual a lambda zero, dividido, eu vou colocar o 2c ao quadrado para fora, 2c ao quadrado, fico com u ao quadrado menos 2uv
mais V ao quadrado, menos, por causa desse sinal de menos aqui de fora, U ao quadrado menos 2UV menos V ao quadrado. E aí corta, 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 corta. Eu fico com uma densidade de carga, que é lambda igual a menos 2 lambda 0 UV sobre C ao quadrado. Isso resulta para mim, esse lambda, quando eu substituo aqui no campo elétrico, numa força, olha só, que é carga vezes campo elétrico, que é carga que multiplica a densidade de carga, então vem um sinal de menos aqui, ficamos com 2 lambda 0 U, que multiplica V, que multiplica ER, dividido por C ao quadrado 2π epsilon 0 R. Esse fulano aqui, olha só, 2 lambda 0 U, ele é a corrente. Você tem duas densidades de carga lambda 0, uma indo para um lado, outra indo para o outro. Isso significa que duas vezes esse valor, vezes a velocidade, é igual a corrente. E aí eu substituo aqui e fico com menos Q vezes V vezes corrente dividido o epsilon 0 vezes C ao quadrado dá uma constante que é μ0, ou seja, 1 sobre epsilon 0 C ao quadrado é igual a μ0. E aí eu fico com 2πr embaixo. ER aqui. Essa quantidade aqui, olha, é o meu campo magnético. Esse aqui é o módulo de B. Então, a minha expressão fica no final menos QVB na direção ER. O que isso significa? Olha só. Significa que se eu tiver uma corrente para cá, por exemplo, e uma carga se movendo com velocidade v nessa direção, um observador que estiver no solo observando esse panorama, ele dirá o seguinte: vejo um campo elétrico igual a zero, mas eu vejo um campo magnético, que isso você sabe do ensino médio, e eu vou apenas adiantar aqui o que o observador vai dizer. O observador parado vai dizer que vê um campo magnético e que essa carga sofre uma força que é QV vetor B. Sim, o campo magnético aponta para baixo, aqui, o B aponta para baixo, isso aqui é um símbolo de seta entrando, tá? O B aponta para baixo, o V para lá. Então, QV, B, força para cá, e vai dizer que essa partícula se aproxima do fio. A trajetória é assim, é tipo uma parábola. Agora, um observador que estiver em movimento com relação à carga dirá que a velocidade dela é zero. Aqui ele dizia que a velocidade era v, mas o observador que está parado em relação à carga diz que ela se move com velocidade, não se move, ela está parada em relação a ele. E vai dizer que ele vê um campo elétrico cujo valor é QVB, um sinal de menos, apontando na direção ER. Bom, esses dois valores aqui são iguais, são idênticos. O que a gente acabou de fazer foi chegar no que a gente chama de força de Lorentz, que é força igual velocidade produto vetorial com B, Q vezes E. A gente chama essa expressão aqui de força de Lorentz, mas quando a gente é a força do campo elétrico quando a gente acrescenta a força devida ao campo magnético.
Para o observador que está parado, ele vai dizer também que a carga se aproxima do fio, mas ele vai ver como se ela andasse em linha reta. Ele vai fazer uma trajetória reta, porque ele está parado, ele vê a carga se deslocando em direção ao fio. Tem uma propriedade interessante da força de Lorentz, da parte magnética dela, que é a seguinte: se você considerar o trabalho realizado num segmento de caminho qualquer, digamos W seria F escalar ds. Se você considerar que ds V que multiplica dt, o que a gente tem, considerando que a força de Lorentz é QV vetor B, é um produto triplo. W será igual a QV vetor B, produto escalar com V dt. Isso aqui, olha, esse produto triplo dá zero. O que significa que a força de Lorentz, quando a gente considera a força produzida por um campo magnético sobre uma carga, ela não produz trabalho. Ela não produz trabalho. Você vai dizer, mas peraí, eu vejo os ímãs puxando as coisas, eu vejo garras magnéticas enormes em filme americano, principalmente, puxando ferro velho, né? Tem no Brasil também. Como que pode, né? Como que pode isso da força magnética não produzir trabalho? De onde vem a energia? Nós vamos comentar isso durante o curso, em alguns exemplos que eu vou dar para vocês, nós vamos tratar disso. Mas eu vou deixar você pensando com o seguinte exemplo, que inclusive é um exemplo que está no livro do Griffiths. Ele fala assim, olha só, se você tiver uma rampa e tiver uma massa escorregando pela rampa aqui. A massa tem a força peso e tem uma força normal. Aqui. Que corresponde à projeção da força peso na direção perpendicular à rampa. Aí vem o sujeito e aplica uma força lateral aqui, ó, nessa direção. Nessa direção aqui. Pois bem, se ele aplicar força suficiente, esse peso obviamente vai subir. No entanto, essa força aqui, ela é aplicada na direção horizontal e o trabalho se dá na direção vertical. Como pode isso acontecer? Bom, isso acontece por causa da normal. Se você não tivesse rampa e aplicasse essa força, essa caixa aqui se deslocaria para a direita e ponto final. Não ganharia energia potencial subindo. Mas na hora que você considera que essa força aqui também tem uma componente na direção do normal, altera a força normal aqui desse corpo. A projeção da força normal na vertical compensa o valor do peso e se sobrepõe a ele. O que vai acontecer é que o objeto sobe, mas a força não foi exercida diretamente por um agente externo que fez força na horizontal, mas porque havia uma rampa aqui. Então, há construções mecânicas que a gente vai considerar, que nós vamos discutir durante o curso, e que você vai ver que realmente a força magnética não produz trabalho, mas se você tiver outras forças envolvidas, ela pode transformar outras forças e exercer trabalho. Tá bom? Vamos em frente. O teorema de Helmholtz relaciona uma função vetorial ao seu divergente e ao seu rotacional. Hoje nós vamos usar a estratégia de trazer os valores experimentais do divergente e do rotacional do campo magnético para construir o campo magnético. E nós vamos começar falando do divergente de B. O divergente de B é zero, porque diferente do campo elétrico, onde o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga dividido pela permissividade elétrica do meio, não existe carga magnética. Portanto, não há uma fonte de campo magnético que seja dado por um monopolo, como é o caso do campo elétrico. Isso tem uma implicação na geometria do campo magnético. Veja, por exemplo, o caso desse mapa de campo magnético de um tokamak. O tokamak é uma máquina de fusão nuclear que está em desenvolvimento. Ainda não existem tokamaks comerciais, mas se pretende que um dia essas máquinas possam ser usadas para geração de energia elétrica
assim como as usinas nucleares geram energia elétrica hoje em dia. Repare as linhas de campo magnético aqui. Essa linha mais escura é a separatrix. Ela representa uma superfície na qual o campo magnético é zero. As linhas de campo dessa superfície se cruzam nesse ponto só porque o campo é zero nesse ponto e em toda a superfície da separatrix. Mas fora isso, as linhas de campo magnético não se cruzam. As linhas de campo magnético são diferentes das linhas de campo elétrico, já que não existe carga magnética e por isso não há pontos no espaço a partir dos quais as linhas de campo emanam ou convergem, como é o caso do campo elétrico quando há cargas elétricas. Voltando para a nossa equação de Helmholtz, o primeiro termo da direita da equação é identicamente nulo e ele sai da equação. A equação se simplifica e fica nesse formato. O rotacional de B, por sua vez, é conhecido a partir da lei de Ampère. Essa é a expressão da lei de Ampère para magnetostática. Aparece uma constante, que é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale exatamente 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, e a densidade de corrente elétrica. Note que o campo magnético é o rotacional de alguma coisa. E nós vamos chamar essa alguma coisa de potencial vetor magnético e identificar pela letra A. A expressão do potencial vetor está na última linha, é exatamente o que está entre parênteses na expressão do campo magnético, mas a gente já substituiu o valor do rotacional de B por μ0 que multiplica J. Voltando para a nossa expressão do campo magnético, nós vamos usar uma identidade vetorial na qual a gente vai considerar que a função escalar é 1 sobre módulo de R menos R', que aparece na expressão do campo magnético, assim como o G vai ser dado pela densidade de corrente elétrica. O gradiente de F, por sua vez, é dado por menos R menos R' dividido pelo módulo ao cubo da distância. Considerando essa identidade vetorial e o valor do gradiente de 1 sobre o módulo da distância, a gente obtém essa expressão para o campo magnético, conhecida como lei de Biot-Savart. Essa forma da lei de Biot-Savart relaciona a geometria da densidade de corrente elétrica ao campo magnético. Mas quando a gente tem não uma densidade de corrente, mas um fio conduzindo corrente elétrica, nós podemos modificar essa expressão se a gente considera que a densidade de corrente vezes o infinitesimal de volume pode ser reescrito no formato em que a gente substitui a densidade de volume pela seção reta que multiplica um elemento de comprimento na direção do caminho. E se a gente olhar que J, que multiplica a área, tem o mesmo módulo da corrente, nós podemos reescrever essa expressão atribuindo a direção de J ao elemento de caminho e escrevendo JdV igual a IdL e substituir na expressão da lei de Biot-Savart. Repara que a gente coloca a integral agora como uma integral sobre um caminho fechado. Isso é necessário porque a nossa integral no volume para a densidade de corrente era sobre o espaço todo. E aqui a gente faz o caminho fechado, que significa o circuito completo. Essa é a lei de Biot-Savart. Essa é a primeira expressão experimental para o campo magnético, que foi conhecida ainda na década de 1820. Agora nós vamos retomar a lei de Ampère. Segundo a lei de Ampère na forma diferencial, que está colocada em vermelho à esquerda, μ0 que multiplica J é igual ao rotacional de B. Então a gente pode considerar que a integral de J escalar ds é igual à integral de superfície de rotacional de B escalar ds. Mas pelo teorema de Stokes, nós podemos reescrever o último termo do lado direito como sendo a integral sobre o caminho fechado que limita a nossa superfície de B escalar dl. Assim, a lei de Ampère adquire um novo formato, que é a integral sobre um caminho fechado de B escalar dl é igual a μ0 que multiplica a corrente que atravessa essa superfície. Note que a gente usou o teorema de Stokes para chegar nesse resultado. Portanto, a direção que a gente considera positiva para a corrente define pela regra da mão direita qual é o sentido positivo da integral que nós estamos fazendo. A integral de B, produto escalar dl, se faz num sentido que coincide pela regra da mão direita com o sentido positivo da corrente. Isso nós vamos fazer exercício para entender muito bem o que significa usar a regra da mão direita nesse caso. Em resumo, hoje nós vimos a lei de Ampère.
no seu formato diferencial, que estabelece a relação entre o campo magnético e a densidade corrente num ponto do espaço, e na sua forma integral, que relaciona uma integral sobre um caminho fechado com a corrente que atravessa esse caminho. Dissemos também que o sentido de realização da integral está relacionado com o sentido positivo da corrente pela regra da mão direita. A lei de Biot-Savart também foi vista, e nós a vimos na forma que relaciona a densidade de corrente com o campo magnético e também no formato em que a corrente elétrica está confinada num fio. E vimos também que o campo magnético pode ser escrito como um rotacional do potencial vetor, sendo o potencial vetor uma função da densidade de corrente. Vimos também a lei de Gauss para o campo magnético, que determina que o divergente de B é igual a zero, já que não existe carga magnética. Hoje nós partimos da teoria da relatividade e da eletrostática para chegar nas equações da magnetostática que você está vendo aqui. Na aula que vem, nós vamos fazer exemplos de aplicação da lei de Ampère e da lei de Biot-Savart. Espero que você goste. Até lá! És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. Eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo E te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.